ceia. E o Senhor trouxe a palavra ao meu coração, que se encontra no livro de Isaías 53. Quem quiser abrir lá, Isaías 53. Glória a Deus, Senhor Jesus. Amém? Vamos lá. Amém. Isaías 53. Do primeiro em diante. Santa Ceia. Amém? Diz assim. Diz assim a palavra do Senhor: quem deu crédito à nossa pregação e quem é que se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo com um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não que tinha aparecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para com que o desejassem. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores inexprimível nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o seu rosto, era desprezado, e não fizeram dele caso algum. Quarto, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas as suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor se fez cair sobre ele a iniquidade que de nós todos. E ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem conta o tempo da vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão fala aqui do meu povo foi ele atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com os ricos na sua morte, porquanto nunca se fez justiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou e o moeu, fazendo enfermo, quando a sua alma se pôs por expiação do pecado. Verá a sua posteridade prolongada os dias, e é bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. 11. E o trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo é justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E o 12 para terminar: pelo que lhe daria a parte de muitos, como os poderosos repartiam ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte e foi cortado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. Amém? Podemos nos assentar. Meus irmãos, essa palavra aqui do profeta Isaías, isso aqui, meus irmãos, foi o profeta Isaías. Ele teve uma visão 700 anos antes do nascimento de Jesus. Veio essa visão ao Isaías, ao profeta Isaías,
Entendeu, meus irmãos? E o Isaías, o profeta Isaías, ele foi muito usado na mão do Senhor. E tudo isso aqui que ele escreveu e teve a visão dele, aconteceu tudo com o nosso Jesus. Meus irmãos, como fala aqui a palavra do Senhor, ele foi moído, foi estraçalhado, ele foi açoitado. Meus irmãos, eu creio que se nós estivéssemos lá naquela presença, eu creio que até os seus tosqueadores que lhe agredia, lhe batia, eu creio que ele sentiram assim uma repugnância, como diz aqui a palavra do Senhor, de tanto ele apanhar, de tanto ele ser rasgado, estraçalhado e moído, o povo olhava para ele, para Jesus, e balançava na cabeça. Jesus, naquela forma que ele estava lá todo estraçalhado, o povo, como diz aqui a palavra, não via nem beleza nele, fazia era desprezar ele, pelaquela forma que ele estava lá. Mas tudo isso aconteceu com Jesus, porque foi tudo predestinado pelo nosso Deus, para ser tirado o pecado do povo, meus irmãos. Se Jesus não tivesse feito passar por todas essas aflições, por todo esse sofrimento, nós não estaríamos aqui na presença de Deus, adorando a Deus, fazendo a vontade dele. Porque através desse sacrifício foi que ele tirou nós lá do lamaçal do pecado, da perdição, meus irmãos. Jesus, como o Senhor fala a palavra dele, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. João 14,6 fala isso. Então, meus irmãos, Jesus, ele foi um instrumento muito grande na mão do Senhor, que aqui fala que o povo olhava para ele, não tinha beleza, balançava a cabeça, era desprezado, era um homem de dor inexprimível, ou seja, as dores deles eram tão grandes, meus irmãos. E outra, aqueles que batiam nele, cuspiam nele, quando ele estava ali perante o sinédrio, vou dizer assim, entre os romanos, entre os homens da lei, ele estava ali, algemado, todo estraçalhado já praticamente, botaram uma coroa de espinho na sua cabeça, mas ele não disse nada, meus irmãos, ele não disse nada. Mas aqui, meus irmãos, eu creio que Jesus já estava revestido do poder de Deus, do Espírito Santo. Glória a Deus. E nós temos que ter isso em nós, meus irmãos. Nós temos que ser revestidos do poder de Deus, do Espírito Santo, porque nós vamos ser afligidos nessa terra, meus irmãos. Não pense que durante a nossa peregrinação nessa terra, a palavra do Senhor fala que enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos ser afligidos, vamos ser caluniados, vamos jogar até macumba sobre nós, meus irmãos, para querer barrar, meus irmãos. Olha, uma oração contrária, meus irmãos, ela é como se fosse uma feitiçaria. E tem muitos membros dentro da igreja, vou dizer assim, é no meio de nós, que a própria palavra do Senhor fala que vão se levantar contra nós, é dentro da casa de Deus, é dentro dos crentes que vai se levantar contra nós. E isso aqui que eu estou dizendo, meus irmãos, não é eu que estou dizendo, é a própria palavra do Senhor fala, que é dentro de nós. Que, por exemplo, tem um irmãozinho ali, aceita Jesus, logo ele quer o quê? Dentro do coração dele queima para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus. Entendeu, meus irmãos? Porque quem é lavado pelo sangue de Jesus, meus irmãos, ele tem temor de estar na casa do Senhor, para fazer as obras do Senhor. Ele tem temor. A palavra do Senhor fala lá em Provérbios, Provérbio 22, se não me falha a memória, que diz que o princípio da sabedoria, meus irmãos, é temor ao Senhor. Você pode ver, meus irmãos, na Bíblia, pode ler de Gênesis a Apocalipse, todos os profetas, ele tinha temor do Senhor, e ele não dava um passo à frente sem dizer: Senhor, vá comigo, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Então o Senhor ia na frente com eles. Principalmente foi Moisés que falou estas palavras: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou, mas se o Senhor for, eu vou. Ou seja, ir para a batalha, meus irmãos, para pelejar, para ir atrás das almas cativas. Amém? Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, nós temos que ser lavados e remidos no sangue de Jesus. E esses que estão dentro da casa do Senhor, se levantando quando aquele
aquele pobrezinho, aquele irmãozinho simplesinho querendo fazer a obra de Deus, eu creio que ele não foi lavado no sangue de Jesus, ele só está envernizado dentro da casa do Senhor, está envernizado, não foi lavado, porque quem é lavado tem temor de Deus, meus filhos, tem temor de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia a Meus irmãos, Deus. agora eu vou lá para o livro de 1 Coríntios, que lá fala sobre a Santa Ceia do Senhor, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, do versos 23 em diante. Eu vou ler aqui, todo mundo já sabe que essa aqui é uma leitura. O pastor também, quando for servir a Santa Ceia, ele vai ler para conosco. Mas eu vou ler aqui só para relembrar os momentos do Senhor. Ele foi moído, foi estraçalhado, foi humilhado. Meus irmãos, vocês sabiam que naquele tempo os judeus, que era Jesus, ele foi crucificado, meus irmãos. Ele foi crucificado, foi praticamente sem roupas naquela cruz, entendeu? Olha, eu já assisti um filme, eu sei que todos sabem aqui, muito antes de aceitar Jesus, aquele filme que fala sobre a paixão de Jesus, que foi o Mel Gibson que fez aquele filme. Meus irmãos, aquele filme ali é forte, é tremendo. Ali é como se você estivesse ali presente naquela hora, nos açoites, entendeu? Jesus foi amarrado no tronco e açoitado. Logo em seguida foi chicoteado com aquele óleo. Aquele chicote tinha assim umas 4 a 5 pernas, e na ponta dela tinha uns ossos assim, ó. Quando o tosqueador batia nele assim, ó, arrancava lapa das suas costelas de carne. Aleluia a Deus. Meus irmãos, ali foi um sofrimento tremendo. E tem muitos que quando vê uma pessoa padecendo, não tem assim o amor no coração para o seu próximo. A palavra do Senhor fala lá em Filipenses 1,5, se não me falha a memória, que lá fala assim, ó, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus, meus irmãos. Jesus, ele era carinhoso, ele era o que? Amigável, ele ajuntava, sabia juntar as pessoas. Mas hoje em dia não, meus irmãos, tem gente que sabe fazer divisão. Isso não pode acontecer dentro do povo de Deus, meus irmãos. A própria palavra do Senhor fala lá no Salmo 133, que é bom, suave, que o bom viva em união. E Jesus fazia isso. Ele fazia era reunir o povo, meus irmãos. Mas tem gente que não tem aquele sentimento que Jesus teve e tem ainda por nós, porque Ele deu a sua vida, entendeu? Como fala lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de uma tal forma que deu o seu único filho, meus irmãos. Olha que você dá o seu filho para se sacrificar pela a humanidade cheia de pecado. A própria palavra do Senhor fala que foi muitos arrebonhados através daquele testemunho de Jesus ali na cruz. Até o próprio Barrabás, quando foi solto ali, ele olhou para Jesus, meus irmãos. Eu creio que ele sentiu o seu coração, olhou para ele, viu que ele estava sendo desprezado, caluniado, e pelo contrário, ele não fez mal algum. Ele foi o bem, pregar a palavra, fazer a vontade do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia a Jesus. Vou ler aqui, meus irmãos, o livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versos do 23 em diante. Diz assim, ó, e eu vou entrar dentro desse texto aqui agora, meus irmãos. Eu escrevi uns temáticos em cima disso aqui, em cima da Santa Ceia, que diz assim, ó: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, e que partiu por vós, foi partido por vós, fazei isto em memória de mim. Meus queridos irmãos, quando Jesus fala que nós temos que comer o pão e beber o sangue em memória dele, a palavra do Senhor fala lá em Mateus 26, do 26 ao 28,
que ali nós estamos, no momento que nós estamos comendo pão e bebendo o suco, que simboliza a carne dele e o sangue dele, nós estamos relembrando aquele sacrifício todo que ele fez por nós na cruz. Glória a Deus, Senhor. Como diz aqui a palavra, o Senhor fala assim, ó, toda vez em que comer e beber, comer o sangue, comer o pão e beber o suco, em memória de mim. A Santa Ceia, meus irmãos, representa isso. É que você está relembrando a morte de Jesus. Eu vou ler aqui, meus irmãos, no capítulo 26, que diz assim, ó, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, e partiu e deu ao seu discípulo, e disse, tomai e comei isto, é o meu corpo. 27, e tomando o cálice, e dando graça, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Como está dizendo aqui a palavra, meus irmãos, quando nós estamos comendo e bebendo o suco, comendo o pão representando a carne e o suco representando o sangue de Jesus, nós estamos relembrando aquilo, tudo que aconteceu com Jesus, meus irmãos. Mas para que nós possamos comer e beber o sangue de Jesus, meus irmãos, nós temos que estar o que, meus irmãos? Nós temos que estar comunhão, limpo, lavado, com nenhuma contenda, nem nada, porque a palavra do Senhor fala bem aqui, meus irmãos, que tem muito entre vós que estão doentes e fracos. Fracos por quê, meus irmãos? Porque come e bebe. A palavra do Senhor ainda fala assim, que come e bebe para a sua própria condenação. Ou seja, nós temos que estar, meus irmãos, nesse momento aqui, é um momento sagrado para o servo de Deus, porque isso aqui, meus irmãos, nós estamos relembrando. E quem bebe indignamente, como fala aqui a palavra do Senhor, você está sendo participante daquela crueldade que Jesus sofreu. Foi chicoteado, foi crucificado. A palavra do Senhor também fala, meus irmãos, que nós todos, antes de ser resgatados pelo Jesus, nós éramos o que, meus irmãos? Perdoe pela palavra que eu vou dizer aqui. Nós éramos malditos. Nós éramos malditos porque nós estávamos no mundo de trevas, de pecado, e tudo isso desagrada a Deus. A própria palavra do Senhor fala lá em Deuteronômio que Jesus foi pregado na cruz e diz que todo aquele que é pregado na cruz se torna maldito. Então Jesus se fez maldito por nós, meus irmãos, pregado na cruz. Nós temos que todo dia, meus irmãos, estar sempre olhando nos pés de Jesus, pedindo, Senhor, perdoa meus pecados, perdoa minhas falhas, porque nós somos pó e cinza, meus irmãos. Ninguém nessa terra aqui, meus irmãos, é santo não. Só a santa é só Jesus que é santo. Glória a Deus. Nós temos que sempre, meus irmãos, buscar sempre a presença do Senhor, estar nos santificando, lendo a palavra, jejuando, entendeu? Porque quando você está jejuando, meus irmãos, você está mortificando essa carne aqui, ó. Nós somos uma carne podre, meus irmãos. Lá na palavra do Senhor fala, lá em Isaías 64, que nós não passamos de um trapo de imundícia. As nossas obras também, meus irmãos, perante a face do Senhor, não passa de imundícia. Mas se você estiver se santificando, obedecendo a Deus, obedecendo esta palavra, meus irmãos, você vai estar o quê? Se transformando como Jesus é. A palavra do Senhor fala lá no livro de 1 Pedro, da mesma forma que ele subiu ao céu. No livro de Marcos lá fala que é a ascensão, que ele foi tirado da terra, subiu aos céus, foi a ascensão. E lá também fala no livro de 1 Pedro, assim como ele subiu, ele vai voltar, e assim como ele subiu, nós o veremos eles, meus irmãos. E se nós se santificar, se desviar do mal, não praticar o pecado, nós vamos estar se transformando como Jesus é, porque Jesus não teve pecado, ele não teve malícia, ele nunca quis se promover, porque ele era o Filho de Deus. Ele pregava a palavra, meus irmãos, nas cidades, ele chegava, era humildemente, ele não andava de vestes bonitas não, como tem muitos aí se amostrando, anda bem vestido. Olha, não é pecado você andar bem vestido, mas você também não pode ser arrogante, nem querer ser
vaidoso, não. Nós temos que ser humilde, como Jesus é. Nós temos que ser, como Jesus é. O Jesus é o maior exemplo para nós, servos de Deus. Glória a Deus. Nós temos que ser como Ele. Amém? E vem aqui, meus irmãos, ó. 1 Coríntios, aliás, Mateus 26, no verso 7, 26, verso 7, diz assim, ó. É dentro desse versículo aqui de Coríntios que eu estou indo, meus irmãos. Diz assim, que é uma celebração de gratidão, Quando Jesus fala assim, lá no versículo de Mateus 26, fala assim, ó. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe e dizendo, bebei dele todos. Porque Jesus, quando pegou, meu irmão, o cálice, ele levantou aos céus e agradeceu a Deus. Isso aqui, meus irmãos, o próprio Jesus estava celebrando a gratidão do seu sangue foi derramado para resgate de muitos. Aqui ele estava celebrando, dizendo assim, ó, graças te dou, né, na verdade, graças te dou. Meus irmãos, ninguém nessa face da terra vai medir o amor de Deus para conosco e nem o amor de Jesus que Ele teve para conosco. Entendeu? A palavra do Senhor também fala no livro de Mateus, meus irmãos, que a Páscoa para nós, servos de Deus, ela relembra, meus irmãos, essa palavra Páscoa em hebraico, ela é pronunciada assim, é passages. Quer dizer o que? É a passagem do povo do Egito para a terra prometida. O nome Páscoa em hebraico, o significado dela é isso. É a passagem do povo para a terra prometida que Deus prometeu. Lá fala lá em Êxodo, capítulo 12, do verso 9 em diante, lá fala isso. Que a Páscoa foi a primeira Páscoa, aliás, a primeira Páscoa e a primeira Santa Ceia foi feita nessa época, meus irmãos. A palavra do Senhor diz aqui que foi há 4.000 anos atrás que foi feita a primeira Páscoa. Isaías preveu esse sofrimento de Jesus. Antes de Jesus, quando Isaías preveu, foi 700 anos antes do nascimento de Jesus. E a primeira Páscoa, meus irmãos, foi 400 anos. Aliás, 4.000 anos atrás. 4.000 anos atrás foi celebrada a primeira Páscoa. E a segunda Páscoa, meus irmãos, está lá no livro de Números. Foi há 3.500 anos atrás, antes de Isaías, antes do nosso Redentor, que é Jesus, foi celebrada a segunda Páscoa, a segunda Santa Ceia. E a última Santa Ceia, meus irmãos, e a última Páscoa foi celebrada no tempo de Jesus, que está aqui no capítulo 26, que foi a última Páscoa, a última Santa Ceia que o Senhor fez. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que o sofrimento de Jesus para conosco, meus irmãos, tem que ser um exemplo, né? É uma maravilha para nós. Não que nós queiramos que ele esteja sofrendo aquilo, que ele teve aquele sofrimento todo, não. Mas aquilo ali foi para nos resgatar, nos tirar das trevas, meus irmãos. Amém? Nós temos que se orgulhar por aquele exemplo que ele deu lá na cruz. É tão tal que tinha um ladrão à sua esquerda e o ladrão à sua direita. Naquele momento ali, o ladrão estava o quê? À sua direita estava blasfemando contra ele, né? Falando para ele, como é que você pode salvar os outros e não sabe nem salva a vocês mesmos? Os próprios líderes, naquele tempo lá do Sinédrio, lá os fariseus, os anciões, blasfemaram contra Jesus, amarrado, pregado naquela cruz, e falou assim: você salvou a tanto, prove para nós dessa cruz aí e salva as Aleluia! Mas Jesus, ele tinha o poder de descer daquela cruz. Mas ele foi o quê? Ele foi obediente ao seu Pai. Ele foi obediente a essas escrituras aqui, meus irmãos. Porque Jesus falou que ele não veio para abolir a lei, mas sim para cumprir ela. Jesus fez tudo isso para a salvação da humanidade, meus irmãos. E o outro ladrão aqui da sua esquerda, meus irmãos, ele fez o quê? Ele repreendeu o outro ladrão que era seu amigo, falou para ele assim: olha, este aí mal nenhum ele fez, pelo contrário, ele fez o bem, mas nós estamos aqui pregados
Nós merecemos, porque nós fizemos tudo de ruim, tudo de mal. Aleluias. E aquele ali que reconheceu que Jesus não fez mal, ele pediu para ele: Senhor, quando eu entrar no teu paraíso, Senhor, lembra-te de mim. E Jesus falou para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, meus irmãos, embora que nós sejamos pecador, blasfemador ou pecador, porque nós somos pecador, meu irmão. Quem dizer que nessa terra não é pecador, ele é o maior mentiroso. Ele é o maior mentiroso que dizer que não é pecador. Se nós somos pecadores, meus irmãos, nós temos que ser o quê? Nós temos que ir para os pés do Senhor. Senhor, me perdoa, eu fui falho nisso, fui nisso. Porque o nosso Deus, meus irmãos, Ele é rico em misericórdia. Fala lá em Lamentações 3:22 que Deus, Ele é riquíssimo em misericórdia. Ele é riquíssimo. Olha, ela fala mais ou menos assim: que nós ainda não fomos consumidos, porque a misericórdia de Deus, ela é grande, ela dura para sempre. Aleluia. É por isso que nós estamos aqui, ó, na presença do Senhor ainda. O mundo do sol não se acabou ainda, meus irmãos, porque ainda tem muito remanescente nessa terra ainda para ser resgatado. Muitos ainda não estão na presença, mas Deus sabe quem é dele e quem não é dele. Quando a palavra do Senhor fala que o próprio Satanás tem o dele e o Senhor tem os deles. Então Jesus veio para resgatar aqueles que são deles. Tem muitos, meus irmãos, que estão dentro da presença do Senhor, mas não estão fazendo a vontade do Senhor. A palavra do Senhor fala lá, meus irmãos, lá em Mateus, que diz que naquele grande dia o Senhor vai separar os dele, olha, os bodes para a esquerda e as ovelhas para a sua direita. Entendeu? Então nós temos que ser o que, meus irmãos? Nós temos que estar no lugar daquelas ovelhas. Quem está no lugar daquelas ovelhas é obediente a Deus, a sua palavra, está fazendo a vontade dele. Eu creio assim, eu tenho essa convicção comigo, meus irmãos, porque quem faz tudo que está escrito aqui nessa palavra, meus irmãos, vai entrar para o gozo eterno, como fala a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, e lá em 1 Coríntios também fala assim, ó, no capítulo 5, versos 8, diz que isso, a Santa Ceia do Senhor, ela é uma festa comemorativa entre os cristãos. Amém? Fala bem aqui, ó, no capítulo 5, versos 8. Diz assim, ó: pelo que façamos festa, não como fermento velho, nem como o fermento da maldade e nem da malícia, mas como os pães asmos, sincero e na verdade. Meus irmãos, vocês querem saber o que significa o velho fermento? O velho fermento, meus irmãos, simboliza o velho homem antes de aceitar a Jesus. Porque a própria palavra do Senhor fala lá em 2 Coríntios 5,17: quem está em Cristo é nova criatura. E as velhas coisas, ó, já se passaram. As velhas coisas aqui, meus irmãos, é a prática do pecado, é os vícios, é as drogas que está no ser humano. Mas quem recebe aceita Jesus, ele não tem mais isso aqui, ó, o velho fermento, o velho homem, como fala a palavra do Senhor, o velho homem. Mas diz aqui assim, ó, como os asmos da sinceridade. Aqui o asmo, meus irmãos, simboliza o pão, porque na Santa Ceia você só tem que comer o pão asmo, sem fermento, como diz aqui a palavra do Senhor, porque o fermento, meus irmãos, não agrada a Deus. Na primeira Santa Ceia, eles fizeram dessa mesma forma, eles comeram os pães asmos, beberam vinho sem álcool puro, que representa o sangue de Jesus. E aqui, meus irmãos, o pão asmo aqui também simboliza nós, os servos de Jesus, que aceitamos a eles. Nós temos que andar na sinceridade, na retidão e na verdade, porque na boca que se procede o mal, o pecado anda junto, meus irmãos. E a própria palavra do Senhor fala lá em 1 João, que diz que quem vive na prática do pecado, meus irmãos, ele é do diabo. Ele é do diabo. Não é eu que estou dizendo, é a palavra
do Senhor que fala. Glória a Lá no livro Deus. de João. Então, meus irmãos, aqui o velho homem simboliza o fermento. E quando você estiver tomando essa santa ceia aqui, meus irmãos, nós estaremos porque sem o fermento dentro de nós, que é o pecado. O pecado, meus irmãos, a palavra do Senhor fala lá no livro de Isaías 59, que o que faz a divisão entre Deus e o homem, Isaías 59, versos 2, que diz que o que faz a divisão entre Deus e o homem é o pecado. Entendeu, meus irmãos? E quando nós estivermos, meus irmãos, na presença do Senhor, todo dia nós temos que pedir perdão pelo nosso pecado, porque nós, em vez em quando, sobe sobre nós a ira. Você é confrontado, a ira vem, mas a gente não deve se levar contra a ira. Embora que ela entre em você, mas você peça perdão para Deus. Ô Senhor, me perdoa por essa raiva, porque a Bíblia fala lá em Gálatas 6, que diz que diz assim, que nós temos que levar as cargas um dos outros. Entendeu? Nós temos que levar as cargas um dos outros. Se outro vir lhe afrontar, meus irmãos, você faça como Jesus lá falou lá na palavra Isaías, né? Ele ficou calado, mudo, como uma ovelha indo para o matador. É dessa forma que nós temos que estar. É com isso dentro de nós, é o Espírito Santo, meus irmãos. Amém? Meus irmãos, eu vejo por aí até em pregações, tem um pregador pregando. Tem tem uma pregação que eu assisti que ela fala assim: o crente é a vingança. Meus irmãos, vingança não deve ter na vida de um crente. Eu lhe digo bem que pela palavra do Senhor que está aqui na nossa frente, que o crente não deve vingar um ao outro. O próprio Senhor falou: não vingueis uns aos outros, mas fazer o que? Orais um pelos outros. O livro de Mateus fala que nós temos que orar por aqueles que nos perseguem, aquele que fala mal de você, vos dizem, o certo da palavra lá é vos dizem, maldizem você. Então nós temos que orar, meus irmãos, por essas pessoas que nos perseguem, porque nós temos que demonstrar que nós somos diferentes do mundo afora aí. Porque a própria palavra do Senhor fala que diz: quem é amigo do mundo, meus irmãos, está lá em Tiago, quem se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. E quem quiser ser inimigo de Deus, meus irmãos, eu lhe digo para você: não seja inimigo de Deus. Pelo contrário, seja o que? Seja filho, amigo, queira ter Deus como seu amigo. A própria palavra do Senhor fala bem aqui, ó. Eu vou trazer bem aqui para nós. 1 Coríntios, se não me falha a memória, 10 ou é 12. Só um momento aqui, meus irmãos. É em cima ainda. 12:31 fala assim, ó. Portanto, procurais com zelo os melhores dons. Ou seja, qual é o melhor dom, meus irmãos, que nós temos que buscar? Qual é o melhor dom? O melhor dom, meus irmãos, a palavra fala o amor. O melhor dom que tem é o amor. Jesus amou o pecador, amou a prostituta, entendeu? Nós temos que buscar esse dom, é com amor. A palavra do Senhor também fala, meus irmãos, quem é amigo do mundo, voltando atrás um pouco, diz assim, ó: horrenda é o homem cair na mão de um Deus vivo, porque a própria palavra do Senhor fala aqui no livro de 1 Coríntios, que diz que o nosso Deus, ele é um fogo consumidor. Meus irmãos, Deus tem o poder de fazer assim, ó, no estalar de dedos, nem no estalar de dedos, só no pensar dele, ele tira a vida de todo mundo assim, ó, só no sopro, daqueles que estão na desobediência a ele. Agora quem está na obediência, Deus quer o quê? Deus quer livrar, guardar, livrar de todo o mal. Amém? Amém, glória a Deus. E diz mais aqui assim, meus irmãos, se encontra no livro de 1 Coríntios, em cima disso aqui também, 1 Coríntios 10, versos 16 e 10. Deixa eu ler bem aqui, 16 e 10, 16 e 17. Porventura o cálice de bênção
Isso mesmo, é isso. O cálice de bênção não é a comunhão do sangue de Jesus. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo, porque nós sendo muitos somos um só. O pão é um só corpo, porque todos participam do mesmo pão. Ou seja, meus irmãos, Jesus, ele é o pão da vida que ele nos dá. No momento que nós estamos comendo o pão na Santa Ceia, Jesus, ele está o quê? Ele está nos fortalecendo, ele está habitando dentro de nós. E nós temos que ser, meus irmãos, fortalecidos, como fala em Efésios 6:10, fortalecidos, né? Porque para nós existiu um dia mau, porque os dias de hoje são maus. Glória a Deus. Os dias de hoje são maus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu vou ler mais aqui, meus irmãos. Eu parei no 24 do 11. Diz assim no 25: semelhantemente, tomando depois de cear o cálice, dizendo: este é o cálice, o novo testamento no meu sangue. No meu sangue foi isto dado às vezes que beberem em memória de mim. Aqui, meus irmãos, todos sabem que ao comer e beber nós estamos fazendo menção daquele sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, para nos resgatar, né, do vil pecado. Glória a Deus. E a referência em cima desse aqui, meus irmãos, a referência de Jesus é que nos lava de todo esse pecado. Glória a Deus. Amém, Jesus. Mas aqui à frente, meus irmãos, nós vamos ler aqui. Vamos ler também que o texto, fala bem aqui, o Novo Testamento, né, que Jesus falou aqui no 25. E diz aqui, no capítulo 11, 26, diz assim, é um texto que eu escrevi aqui, é um testamento de nossa esperança, que dele vem, que de Jesus vem, né? Que até que ele venha. Ou seja, quando nós estamos comendo e bebendo o suco de Jesus, a palavra do Senhor fala bem aqui, versículo 26 de 1 Coríntios, diz assim, portanto, todas as vezes que comerdes este pão e beber deste cálice, anuncia a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Ou seja, meus irmãos, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, na presença de Deus, nós, todas as vezes que nós ceiar, nós estamos relembrando a morte e o sacrifício de Jesus para conosco. Amém? Amém. Glória a Deus. E diz mais aqui, meus irmãos, lá em Apocalipse 3:20 fala que aí eu escrevi aqui, quem é a porta? Quem é a porta para nós? Fala assim lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Né? Se alguém se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ou seja, meus irmãos, nós que estamos na presença de Deus, nós estamos todas as vezes, como o Senhor fala aqui, quando nós estamos ceando, nós estamos abrindo a porta do nosso coração para Jesus entrar e cear conosco. Aquele, meus irmãos, eu creio assim, aquele que fecha o seu coração, que deixa de ouvir a palavra de Deus e que não recebe Jesus, ele está fechando a sua porta. Jesus está lá de fora assim, olhando para você, dizendo assim, eu me entreguei por você na cruz para te resgatar deste mundo e você não quer me receber. E Jesus, eu creio assim que Jesus, como a palavra do Senhor fala assim, se você for pregar a palavra, chegar numa casa, pregar a palavra e ninguém receber essa palavra, meus irmãos, bata o pé, e vai-se embora, que é Ele Deus. E tudo que nós faz aqui nessa terra, meus irmãos, na presença de Deus, pregando, louvando, evangelizando,
pode ter certeza, meus irmãos, que lá no céu está sendo, olha, notado. Em Apocalipse fala que lá tem 2 livros: o livro das boas obras e o livro das más obras. Naquele grande dia vai ser aberto este livro. Amém, meus irmãos? Amém. E para terminar aqui, meus irmãos, eu vou passar para o pastor, que eu creio que já passou da hora. Lá em João 6:53 fala assim, ó, eu escrevi assim, ó: de quem devemos comer a carne e beber o sangue? De quem? A palavra, isso aqui foi que veio na minha memória, que de escrever e perguntar: de quem que nós devemos comer a carne e beber o sangue? Aí lá em João 6:53 responde esta pergunta que eu fiz. Responde, e diz assim, meus irmãos, eu vou ler aqui, ó, para encerrar. Jesus, pois, lhe disse: na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós, em nós. Ou seja, meus irmãos, nós temos que estar sempre comendo e bebendo o sangue de Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, eu agradeço aqui a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. Nesta hora nós vamos ficar de pé para nós estar lendo a palavra oficial da noite. Se encontra em Coríntios capítulo 11.